concurseiros de todo o Brasil, eu sou Fábio Soares e esse é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí na véspera da prova, pessoal. Está muito quente, quente, quente mesmo. E amanhã, como eu prometi para vocês, eu estarei lá e vou fazer a prova da Polícia Penal e vamos ver se eu consigo acertar, pelo menos ser aprovado na prova, né? Mas eu quero provar que o método Aprovação com Sabedoria funciona. Já deu certo para a prova da Secretaria de Educação. Vamos ver se vai dar certo da Polícia Penal também. Lembrando que eu não estou estudando para a prova, o meu objetivo era fazer as videoaulas sobre a área específica, mas assim como vocês, concurseiros, eu vou lá e vou sentir o ambiente da prova, vou registrar a minha saída, como da outra vez, e vou registrar a minha chegada na escola, e que se for da vontade de Papai do Céu, eu vou conseguir ser aprovado e também. Mas isso aqui é uma videoaula que traz para vocês aqui muita força e que peça a vocês, ao Papai do Céu, que abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham calma, tenham paciência, se planejem para o dia de amanhã, saiam com antecedência para fazer a prova, vejam o local certinho da escola, não esqueçam nenhum documento, porque a falta de algum documento você não entra para fazer a prova. Então, depois de tanto tempo estudando, é um vacilo muito grande deixar de fazer a prova por causa de um documento. E não estranhe não, pessoal, acontece. Eu tenho colega que trabalhou no sistema prisional na forma de contratado e quando foi fazer a prova esqueceu a identidade, estava numa distância de 160 quilômetros, ficou sem fazer a prova e, consequentemente, possa ser que ele estava preparado e perdeu uma provável oportunidade de ouro. Hoje eu resolvi fazer para vocês aqui, vai ser uma videoaula muito curta, mas uma videoaula muito importante, que é sobre o tema progressão de regime. E eu tenho certeza que tem grande possibilidade desse quesito cair na prova de vocês. Vão ser somente 5 slides, mas esses 5 slides podem salvar as questões que caírem na prova. Então, sem mais enrolação, pessoal, nós vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu venho vendo aí que, graças a Deus, eu estou tendo uma adesão de muitos inscritos, né? Mas tem mais visualização do que inscritos. Eu tenho videoaula que está com mais de 500 visualizações e estamos chegando aí na marca aí de 200 inscritos. Então, peço a vocês que, gentilmente, se gostarem da aula, se inscrevam no canal, deixem o like, dê o comentário de vocês, igual ontem eu vi um comentário de um colega que eu fiquei muito feliz. Eu vou colocar no final da aula, vou ver se eu coloco aí o comentário da pessoa, sem expor a pessoa, na qual ele fala que está estudando sobre o método da aprovação com sabedoria e que está gostando muito e pediu para que eu não parasse de fazer as videoaulas. Então, esse tipo de incentivo ajuda a gente a continuar. Então, se inscrevam, pessoal. Então, vamos aqui para a nossa vinhetinha de abertura e vamos para a nossa teleaula. Ok, estou eu aqui no cantinho. Deixa eu abrir aqui a minha tela inteira aqui. E vamos lá, deixa eu pegar a minha canetinha. Essa aula vai ser bem curta. Então tá aí, pessoal, nós vamos falar sobre a Lei 8.072/90, nossa aula de número 7. E como eu falei, são só 5 slides. Vamos falar sobre progressão de regime, e que com certeza cai na prova de vocês. Eu estava dando uma olhada na lei e eu pensei assim, eu vou fazer uma videoaula sobre essa tabelinha, porque eu tenho certeza que quem compreender ela vai acertar todas as questões que aparecerem na prova. Então vamos lá. Perdão aí. Então tá aqui a nossa tabelinha, pessoal. Isso aqui confunde muitas pessoas. Então, eu tenho alguns bizus para passar para vocês. Porque quando fala de progressão de regime, da nova regra aí, da lei que veio aí, como é que é o nome da lei, gente? É sobre progressão de regime que teve esse aumento, o endurecimento das leis, né, pessoal? Então, as pessoas ficam preocupadas, eu vou gravar 16%, 50%, 70% e fica com medo na hora de errar a prova. Então, o bizu que eu dou para vocês aqui é separar essa tabela em 2 categorias. Nós vamos separar a categoria que vai do 16 não, do 12,5 a 30, e vocês vão entender. Aguardem um pouquinho que vocês vão entender. E vamos separar a categoria do 40 ao 70. Então, o que é que eu peço para que vocês prestem atenção e memorizem? Memorizem, pessoal, que até 30% está se falando sobre violência ou grave ameaça. Então, se for violência ou grave ameaça, o máximo de porcentagem é 30%, correto? Então, isso aqui já é o suficiente para acertar a questão de prova. Por quê? Se na questão de prova estiver perguntando a porcentagem, e se no texto estiver falando violência ou grave ameaça, está dentro dos 30%. Então, as opções que tiverem acima de 30% não enquadra. Então, vocês vão poder cortar essas letras. Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. O que acontece? Nós temos aqui a regra do 1/8, que essa aqui é uma regra à parte, que vocês têm que prestar atenção. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que a pessoa que foi presa e que ela é mulher, e que essa mulher tem uma condição especial de ser gestante, responsável por criança, ser mãe de criança menor de idade, e que ela cometer esse crime não for com o próprio filho, nem com o dependente,
E se esse cometimento desse crime não envolver violência ou grave ameaça, a progressão de regime dela vai ser de 1/8 da pena que ela tiver. E 1/8 corresponde a 12,5%. Por que prestar atenção nesse detalhe aqui à parte? Eu vou colocar uma estrelinha que possa ser que caia. Porque ela é uma forma privilegiada desse 16. Então vamos entender o 16 e depois a gente volta nesse privilégio aqui. Então o que acontece? A gente vai memorizar o quê? Violência ou grave ameaça está dentro de 4 tópicos. Eu tenho a palavra violência ou grave ameaça, e se vocês prestarem atenção, está em vermelho aqui, sem, com. Então o que é o bizu? 16 e 20% é sem violência ou grave ameaça, certo? 25 e 30 é com violência ou grave ameaça. Então o que acontece? O que tem em comum entre esses 4? As palavras violência ou grave ameaça. Entendeu, geral? Agora vamos para a separação. 16, que é o primeiro, já está falando. Então, é para quem é primário, é quem está cometendo esse crime pela primeira vez, certo? Então eu tenho o crime de que envolveu violência ou grave ameaça. No caso, o crime não envolveu, quer dizer, perdão, o crime aconteceu, mas ele não teve nem violência e nem grave ameaça. E é a primeira vez que a pessoa cometeu esse crime. Então, a remissão de pena dela vai ser após ela cumprir 16%, certo? Virando o assunto, mesma lógica. Sem violência ou grave ameaça, mas essa pessoa já é a segunda vez ou mais que comete esse crime. Então, ela é uma pessoa reincidente. É uma pessoa que está cometendo, é uma secundária, vamos dizer assim, uma pessoa que está cometendo pela segunda vez ou mais. Ou seja, voltou a cometer aquele crime. Então, vai ter um agravamento. Em vez de 16%, vai ser 20%. Então, 16% e 20% é para crimes sem violência ou grave ameaça, certo? O primário, 16%. O secundário, que é quem cometeu mais de uma vez, 20%. Beleza. Bora para a segunda parte. Violência ou grave ameaça. Agora é tendo, é com violência ou grave ameaça. Novamente, primário e secundário. Então o que nós temos? A pessoa que está cometendo o crime pela primeira vez de com violência ou grave ameaça vai ser 25% da pena que ele tem que cumprir para ele ter direito à progressão de regime. Se ele for uma pessoa reincidente no crime de violência e grave ameaça, com violência ou grave ameaça, cometeu a primeira vez, foi 25%. Já é a segunda vez que ele comete. Opa, agora já não é mais 25%, vai ser 30%. Certo? Então eu tenho primário, secundário, sem violência ou grave ameaça. Primário e secundário, com violência ou grave ameaça. Lembra que eu falei de 2 blocos? Então fechamos o bloco do crime que envolve as palavras violência ou grave ameaça. Vamos para o segundo bloco. O que é o segundo bloco? É aqueles crimes que são considerados hediondos. Então, na nossa tabela, nós temos 2 separações. Os crimes que não são hediondos, nós temos na primeira. Os crimes que não são hediondos, ou seja, que envolve a palavra violência ou grave ameaça, que é o segundo. Esse primeiro bloco vai até 30%. Certo? Agora, a segunda ideia é para os crimes ditos hediondos, que vai seguir a mesma lógica. Eu tenho primário e secundário. Tem um caso em particular, e depois eu tenho o primário e secundário. O que é o bizu aqui? Aquela pessoa que cometeu o crime hediondo ou equiparado, e é a primeira vez, ele é primário. Então, ele agora tem direito à remissão de regime a partir de 40%. Então, 40% para quem é primário e é crime hediondo ou equiparado. Aí vai vir agora a questão de, Soares ou Fábio, e se ele for secundário? Se ele for secundário, não vai subir igual o primeiro, que é de 5 em 5. Ele agora vai subir de 20 em 20. Se vocês observarem a tabela, eu tenho o primário 40% para crime hediondo ou equiparado, e o secundário pulou para onde? Para 60%. Ou seja, qual é o bizu? Para quem cometeu o crime hediondo ou equiparado, que for primário, é 40%. Se for secundário, vai aumentar 20%, 60%. Entendeu? Bora para os 50%. Eu não estava olhando para a tabela. Vamos aqui agora para o primário, que tem comando, certo? E organização criminosa, então falou comando, organização criminosa. Milícia, é crime hediondo ou equiparado?
50%, equivale a 1,5. E se ele for reincidente, também aumenta 20 e vai para 70. Aí já vai ser crime hediondo ou equiparado com resultado de morte. Ou seja, todos que falar resultado de morte é sem livramento condicional, certo? E agora nós entramos para esse 55 aqui, que é a particularidade dele com o 16 aqui. E vocês vão ver a diferença. O que for 55%, ele é primário, crime hediondo com resultado morte. Só que quem comete esse crime é uma mulher, certo? E essa mulher, ela cometeu o crime, ela pode ser gestante, mãe ou responsável da criança. Então, qual a diferença desse 55% para 16%? No de 55%, é a responsável pela criança, é a gestante, entendeu? Que cometeu o crime. Ela é a responsável. E o crime foi cometido com o dependente dela ou o filho dela. Então, gravíssimo. E falou resultado morte, é hediondo, tipo feminicídio, etc. Então, 55%. Já o de 12,5% é a mulher que comete também, só que ela comete esse crime não é com a criança dela e não é com nenhum dependente dela. Ela comete esse crime com um qualquer. Então, mas ela é gestante e ela é mãe de criança menor. Então, o que acontece? Para ela não entrar na de 16%, ela vai ter um privilégio por ela ser gestante, mãe ou responsável de alguma criança. Então, ela chegou lá, o doutor juiz, é o seguinte, eu cometi esse crime, não foi com grave ameaça e sem violência. Eu sei que quem comete o crime sem violência e grave ameaça e que não é hediondo, ele tem a remissão a partir de 16%. Só que, seu juiz, eu sou mãe, ou eu tenho uma criança para eu cuidar, ou eu sou uma gestante. Eu vou pegar os 16%? Aí o juiz vai falar assim, como você não cometeu o crime, não foi com o seu próprio filho e nem com o seu dependente, eu vou te dar uma colher de chá e a sua remissão vai passar a acontecer a partir dos 12,5. Entendeu? Então, falou de mulher gestante, é 12,5 quando é crime que não é hediondo, que é um privilégio que ela não cometeu com criança dela nem dependente, ou ela cometeu com crime com o filho dela, ou com dependente, ou criança menor, que ela é responsável, e foi crime hediondo. Entendeu? E com resultado morte. Aí vai para 55%. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos dois blocos. Nós temos o bloco dos crimes que tem as palavras violência ou grave ameaça, e temos o bloco dos crimes considerado hediondo. Entendeu, pessoal? Se vocês entenderem essa lógica só da divisão, Bizu, não entendi o quadro, Fábio, não entendi o quadro, Soares, todinho, levem essa ideia. De 12,5 a 30 é quando aparecer no texto violência ou grave ameaça, sem ou com. Agora, se falar que é crime hediondo, a remissão de pena vai ser de 40% para cima. Então, se falou que é crime hediondo, letra A, 30, letra B, 25, letra C, 40 e letra D, 70, você já vai riscar A e a B. Porque se é crime hediondo, é de 40 para cima. Se for aparecer as palavras violência ou grave ameaça, é de 30 para baixo. Pegaram o bizu? E agora vamos aqui rapidinho, só para nós que essa explicação aqui ela tinha que ser um pouco mais demorada, para ver se vocês conseguem entender a divisória. Se entenderem isso aí, você já está com meio caminho andado. Agora, só para título de, vamos dizer assim, de esclarecimento, vamos aqui agora para a nossa tabela de crimes hediondos, porque ela é uma tabela taxativa. Então, dá para a gente pensar. Crimes hediondos. Ó, bizu. Terminou com ídio, feminicídio, homicídio, latrocínio, io. Então, esse final no crime já mostra que ele é hediondo. Primeiro bizu. Terminar com io. Assim, ó. Feminicídio ou inio. É um N, viu, pessoal? Se o final das palavras for isso, é hediondo. Aí vem extorsão. Olha, morte, sequestro. Já traz uma ideia de ser mais pesado, né? Então, hediondo. Estupro. Fala a verdade, quando a gente pensa em estupro de vulnerável, já não traz aquela repulsa? Então, hediondo. E sem contar que a ideia é que isso aqui está sendo praticado em uma pessoa. Não é com o patrimônio dela, não é com o bem dela, né? Exploração sexual, olha só. Criança, adolescente ou vulnerável. Isso é gravíssimo, pessoal.
hediondo. Tudo aquilo que traz a ideia de gravíssimo, hediondo. Olha aqui, ó, ídio, tá vendo? Sídio, 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 sídio. Tudo terminou com o final sídio, hediondo. Olha aqui, tráfico de drogas. Se a gente quer combater as drogas, isso tem que ser uma coisa gravíssima, hediondo. Terrorismo, pensa bem, hediondo. Então, todas essas aqui, que dê aquela ideia de muito grave, entendeu? Que traz aquela repulsa, é hediondo, né? Se não lembrar os nomes, mas homicídio, homicídio simples não, mas, ó, homicídio qualificado, homicídio funcional. O que é homicídio funcional? É aquele assassinato que ocorre por um funcionário público. O funcional lembra de funcionário. Então, só homicídio simples, ele não é hediondo. Ele vai de 12 a 20 anos. Agora, fora esse restante aqui, tudo vai até 30 anos ou mais. Então, homicídio simples não é hediondo. Se deixou de ser simples, tá vendo? Deixou de ser simples. É gravíssimo. Hediondo. Feminicídio, latrocínio, extorsão qualificada, olha só. Olha os bizu. Qualificada, morte, ó, extorsão mediante sequestro. Vai prestando atenção nas palavrinhas-chave. Estupro de vulnerável, exploração de criança e adolescente vulnerável, ó, genocídio, que é matar muita gente ao mesmo tempo, de uma vez só, jogou lá uma bomba atômica, que foi um genocídio, ó, tráfico de drogas, ó, terrorismo. Então essas palavras chaves já mostra pra gente, se a gente não souber identificar, quais são os crimes hediondos, certo? Vamos para a próxima tela. E tá aqui. Olha lá. Homicídio qualificado, homicídio funcional, feminicídio, latrocínio. Só um resumir através da tabela. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, só voltando na tela aqui, rapidinho, às vezes pode cair na prova de vocês, perguntando, não a porcentagem, mas pode cair na prova de vocês, mostrando a fração. E aí ele fala assim, meu Deus, e agora? Eu não sei qual porcentagem vai ser. Pode estar perguntando da porcentagem, mas falou que ela pegou 1/5. Então, 1/5, pega o bizu, é alguma coisa, foi dividida por 5. Se é a porcentagem, quer dizer que tem que dar 100 no final. Concorda comigo? Então, se é dividido em 5, significa que aqui é 20, que aqui é 20, que aqui é 20, que aqui é 20, e que aqui é 20. Porque 20 mais 20 mais 20 mais 20, 5 vezes, vai dar 100%. É a mesma lógica, pessoal. Daqui, ó. Por exemplo, eu deixei em vermelho porque isso aqui às vezes tem uma dificuldade do cálculo maior, porque 1/4 é 4 de 25, 3/5 é 3 partes de 5, que vale 20, que vai dar 100%, né? Então 20 mais 20 mais 20, 60. Então aqui é 3/5. Aqui é 1/5. Aqui é 2/5. Ó, 3/5, 2/5, 1/5. Só nessa tabelinha resolve. Agora, eu deixo para memorizar. 3 décimos. 3 décimos é aquilo que foi dividido em 10 partes. E cada um vale 10. Então 3 décimos é 3 partes de 10. Entendeu? Então se você colocar lá que foi 3 décimos, se 3 décimos representa quantos por cento? 10%. Aí regra de 3 simples, entendeu? Prestem atenção nesses que estão em vermelho para vocês memorizarem, né? Eu acredito que caia sobre essa regra aqui, ó, do 1/8, né? E o restante você vai para o raciocínio lógico. Voltando à nossa página lá, aqui tem a nossa tabelinha, vocês podem ver. E vamos agora fazer uma questão aqui, 2 questõezinhas para encerrar a videoaula, para vocês virem que funciona. Olha lá, ela caiu em 2023. Então vamos ver o que ele está falando. Ó, Júlia, eles vão tentar confundir a pessoa, mas vocês têm que pegar a ideia da questão. Júlia, mulher. Mãe de Douglas, criança de 3 anos de idade. Então, ela só falou que ela é a mãe disso aqui, por enquanto não falou nada. Foi condenada pelo crime hediondo. E que ela pegou 30 anos. Beleza? Se falou que é hediondo, até aqui no momento, não fala de violência nem grave ameaça. Então, significa que ela pegou isso aqui, mas a pena dela deve ter sido de 40% ou mais em cima dessa pena. Vocês concordam comigo? Ela tem que cumprir 40% ou mais dessa pena? Beleza, de reclusão. Agora bora. Dentre as peculiaridades do crime, sabe-se que Júlia, ó, é primária. E que o crime foi cometido, agora falou, ó, sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa e que a vítima, olha bem aqui pessoal, não foi o seu filho. Se a vítima não foi o seu filho, vocês concordam comigo que quando nós falamos de mulher, nós tínhamos a regra do 1/8 e nós tínhamos a regra lá dos 55%, só que nos 55%, o crime era hediondo e ela tinha que cometer o crime com algum dependente ou responsável ou criança, então automaticamente se eu sei esses dois, eu sei que não é esse, porque os que falam de mulher, vamos ver lá para vocês virem. Olha aqui. Aqui, ó. Fala de mulher no 55, mas é a mulher que comete com o próprio dependente. E fala de mulher na de 1/8. Então, só de saber essa diferenciação que eu falei lá no início, a gente mata a questão sem nem mesmo ler as questões, porque nós vamos direto para aquela que fala 1/8. Entendeu? E o que é 1/8? 1/8, eles poderiam ter colocado aqui, ó, 12,5%. Então a nossa questão, sem ler o restante, só pode ser a letra D. Mas vamos continuar lendo. Considerando a situação hipotética mencionada anteriormente, a doutrina, a legislação pátria e o entendimento das cortes superiores da cenário alternativa. Então tá vendo que a questão tentou jogar a pessoa por aqui, falando que era hediondo, para enganar, o examinador queria enganar a pessoa, mas na realidade ele colocou aqui embaixo que o crime não tinha violência nem grave ameaça. Então se o crime não tinha violência e nem grave ameaça, a porcentagem dele tinha que ser menor do que 30%. E se a porcentagem é menor do que 30%, ela não podia ser 40%, 50%, né? Então, pessoal, isso é um bizu. Vamos ver aqui se a gente acertou? Olha lá. E nem lemos as outras. Nem lemos. Tá vendo? Mas vai estar lá. Isso aqui, pessoal, vai ter essa apostilinha lá no link da descrição. Vai ter lá a apostilinha de 2 páginas, uma página mais ou menos, né? Mas beleza, vamos para a próxima questão, para vocês virem só como que cai. Eu estou dando o bizu do concurseiro. Ah, se Júlia praticou crime sem violência ou grave ameaça, como ela é primária, atingirá o requisito de progressão de crime cumprindo ao menos 20% da pena, esse caso aqui, se fosse outra situação, seria certa. Mas falou que ela ia ter o privilégio, por ela ser mãe de crianças menor de idade. Tá vendo? Então aqui já entra no privilégio. Vamos para a próxima? Ó, a banca OCP. Escrivão de polícia, terceira classe. Bora lá. O Matheus é homem. Então, o que a gente faz? Já não entra nem no 1/8, a regra do 1/8, que é 12, que é vírgula, viu, pessoal? 5%, e ela nem entra no 55%. Então, se cair aqui 55%, a gente já tira. E não tem, tá vendo? Então, bora lá. Foi condenado por roubo simples na pena de 10 anos de reclusão. Né? Então, isso aqui é o quê? Imediato. Iniciou o cumprimento da pena em regime fechado na penitenciária de Goiânia. Durante seu estágio no presídio, foi pego com a grande quantidade de cocaína. Ó, grande quantidade de cocaína. Lembra de quê? Tráfico. Dentro de sua cela. E foi processado por o quê? Tráfico de drogas. E condenado a pena de 9 anos de reclusão. Ele pegou 9 anos. Ao iniciar o cumprimento da segunda pena, então está falando da segunda pena, está falando dessa. O juiz da execução penal deverá considerar qual percentual como tempo de progressão. Então vamos pensar, pessoal. Se o crime é hediondo, como concurseiro, se for violência ou grave ameaça, tem que ser o quê? De 30% para baixo. Então não pode ser 30% para baixo. Então você já faz isso, ó. Porque é crime hediondo. Então, ó, pra você ver. Só de saber isso aqui, já acerta a questão. Só pode ser a letra C. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, e se for primário. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá. Só de saber essas duas divisórias. Entendeu, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Câmera. Olha eu aí, pessoal. Então, a nossa videoaula encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essas duas lógicas dessa separação. Se aparecer as palavras violência e grave ameaça, ou aparecer hediondo.
Se aparecer a palavra violência ou grave ameaça e a ideia foi todinha para violência ou grave ameaça, ela só pode ser de 30% para baixo. Se for hediondo, é 40% para cima. Nós temos duas particularidades que vai falar sobre mulher. A mulher que comete o crime hediondo com pessoas da família ou dependentes, ou pessoas deficientes. Ali vai ser 55%, né? Agora, a mulher que cometeu o crime sem violência ou grave ameaça e que esse crime que ela cometeu, quando ela cometeu, ela tinha uma criança menor, ou ela era gestante, ou ela era responsável por alguém. Aí o juiz, por ela ser primária, vai dar o privilégio de que ela comece a progressão de regime não com 16%, e sim com 12,5%. Só por essa condição dela ser mãe ou responsável. Tá do bizu aí, pessoal? Se vocês gostaram, hoje é 24 de janeiro, véspera da prova de amanhã, e eu espero que essa aula alcance o máximo de pessoas possíveis, para que amanhã, se cair uma questão a respeito, eles comentem para mim lá no comentário. Fábio Soares, eu acertei a questão por causa da sua videoaula na véspera. Boa sorte para cada um de vocês. Amanhã tenham calma, não comam demais porque a prova é na parte da tarde para não dar sono. Leve uma água, entendeu? Vá com antecedência para a prova para não ter surpresa. Identifique o seu local de prova. Chegue antes dos portões fecharem, ok? E eu vou estar lá na escola Unipac para fazer a prova também. Se vocês me virem lá e viram o meu vídeo, pode chegar e dar um oi, e nós vamos dar aquele abraço e partir para a vitória. Valeu!